Olá a todo mundo, estamos iniciando mais uma aula de Cálculo Diferencial Integral 2, onde falaremos um pouco sobre substituição trigonométrica. Dúvidas matemáticas é com o professor Pedro. Então, para falarmos da substituição trigonométrica, vamos relembrar da substituição direta que nós sempre utilizamos. Por exemplo, digamos que nós queremos integrar a função x raiz de a ao quadrado menos x ao quadrado dx. Nesse caso, nós costumamos fazer a substituição u igual a ao quadrado mais x ao quadrado, de onde du vai ser igual a 2x dx. Substituindo aqui na integral, nós ficaremos com raiz de u, e esse x dx aqui vai ser o meu du, e o 2 passando para cá dividindo, nós ficamos com um meio que veio para aqui para fora da integral, certo? Agora vamos pensar se nós não tivéssemos o termo x aqui multiplicando a raiz. Se nós formos fazer a mesma substituição, nós vamos ficar com um x aqui fora da raiz, fazendo com que a nossa substituição não dê em nada. Então nós vamos fazer aqui uma substituição diferente para tentar eliminar essa raiz quadrada aqui. A substituição nesse caso vai ser x igual a a vezes seno de θ, de onde dx vai ser igual a cosseno de θ dθ. Por que essa substituição? Substituindo aqui o x ao quadrado por a seno de θ, nós ficamos com a ao quadrado seno ao quadrado de θ, levando tudo ao quadrado. Colocando o a em evidência, nós ficamos com a ao quadrado vezes 1 menos seno ao quadrado de θ. Observe que 1 menos seno ao quadrado de θ é igual a cosseno ao quadrado de θ. E agora nós temos aqui um produto onde os dois termos estão elevados ao quadrado, então nós podemos tirar a raiz aqui e ficamos com a vezes cosseno de θ. Então a raiz aqui ela sumiu. Então voltando aqui para a integral, raiz de a ao quadrado menos x ao quadrado ficou como sendo a cosseno de θ. E esse a cosseno de θ aqui ele veio da derivação da minha substituição. Então a integral ela vai ficar igual à integral de a ao quadrado vezes cosseno ao quadrado de θ dθ. Sendo a aqui uma constante que pode ir para fora, nós ficaremos aqui com a integral bem mais fácil de resolver do que a integral de raiz de a ao quadrado menos x ao quadrado dx. Agora observe o seguinte, na substituição direta aqui, a variável nova u, ela é sempre em função da variável antiga x. Inclusive, quando a integral é definida, quando nós temos aqui o intervalo de integração, fica fácil você substituir os valores extremos do seu intervalo de x aqui, obtendo o novo intervalo aqui para u e resolver a sua integral utilizando a variável u. E lembrando também que nós temos a opção de desfazer essa substituição e voltar ao intervalo original para continuar com a integração. Só que, nesse caso aqui, observe que a variável antiga x ela está em função de uma nova variável aqui que é θ. Então, por isso que nós chamamos essa substituição aqui de substituição contrária. Repetindo, na substituição que nós estamos acostumados a fazer, nós obtemos uma nova variável em função da variável antiga. Nessa substituição aqui, nós obtemos a variável antiga em função de uma nova variável. Além disso, no caso em que essa integral ela for definida, nós deveremos substituir os extremos do intervalo do x aqui e encontrar o valor de θ que gere os valores dos extremos de x aqui. Ou seja, a função que nós substituímos aqui, ela tem que ser injetora, porque caso contrário nós poderíamos ter mais de um valor aqui para esse θ para gerar cada um dos valores que nós desejarmos aqui do x, dependendo do extremo do intervalo. E aí dessa maneira nós não teremos, digamos assim, uma certa segurança para utilizar esse método. De um modo geral, na substituição contrária, nós substituímos a variável antiga, que nesse caso aqui é x, por uma nova função em função de uma nova variável, que nesse caso aqui nós vamos chamar a função nova de g e a variável nova de t.
Então, substituindo x pela função g de t, nós substituímos na função original e derivando a substituição, nós vamos ficar aqui com g' de t dt. Do mesmo modo que nós fizemos aqui na substituição, x igual a seno de θ, derivando nós ficamos com o dx igual à derivada da nova função aqui em função da nova variável θ dθ. É claro que nós podemos utilizar essa substituição contrária em outros exemplos, em outras funções que não sejam trigonométricas. Mas como aqui nós estamos tratando de funções trigonométricas, então nós vamos ver 3 tipos de substituições que nós fazemos utilizando funções trigonométricas. Então, quando nós tivermos uma raiz de a ao quadrado menos x ao quadrado, que foi o caso lá do primeiro exemplo, nós fazemos a substituição a seno de θ, que é uma função injetora dentro do intervalo menos π² a π², e a identidade que nós iremos utilizar será 1 menos seno ao quadrado de θ igual a cosseno ao quadrado de θ. No caso em que os dois termos forem positivos, a substituição será a vezes tangente de θ, que é uma função injetiva também dentro do intervalo menos π², π², e a identidade será 1 mais tangente ao quadrado de θ igual a secante ao quadrado de θ. E no caso em que o x for positivo e o termo a ao quadrado aqui for negativo, a substituição será a vezes secante de θ, que é uma função injetiva entre 0 e π² ou entre π e 3/2 de π, e a identidade que nós iremos utilizar é secante ao quadrado de θ menos 1 igual a tangente ao quadrado de θ. Então, essas serão as 3 substituições trigonométricas que nós iremos utilizar. Essa tabela ela foi tirada do livro texto, só que ela contém um pequeno erro, que é esse sinal de mais aqui, que lá no livro está negativo. Então, caso você utilize essa tabela do livro texto, observe esse detalhe aqui, certo? Então, com isso, vamos aos exemplos. Bom, nesse exemplo aqui, nós queremos determinar aqui uma fórmula que dê toda a área dessa elipse. Como podemos ver, essa elipse está centrada na origem e a equação dela é da forma x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. A figura aqui já indica, por essa parte pintada aqui, que nós só precisamos calcular a área dessa parte aqui por integração de 0 a a, já que a integral sempre vai dar a área entre a curva e o eixo x, e depois multiplicar essa área aqui por 4, que vai dar a área total da elipse, certo? Então aqui a área total vai ser igual a 4 vezes essa área aqui, onde o meu x vai variar de 0 a a, da minha função aqui em função de x. Então eu vou pegar aqui a minha equação da elipse e isolar esse termo aqui. Então eu vou ter y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1 menos x ao quadrado sobre a ao quadrado, que é igual a ao quadrado menos x ao quadrado sobre a ao quadrado. Então agora eu vou pegar esse termo que está dividindo aqui, passar multiplicando, a gente fica com y ao quadrado igual a b ao quadrado sobre a ao quadrado vezes a ao quadrado menos x ao quadrado. Então, tirando a raiz dos dois lados aqui, nós ficamos com y igual a raiz de b ao quadrado sobre a ao quadrado é b sobre a vezes raiz de a ao quadrado menos x ao quadrado. Então nós obtivemos aqui um termo igual àquele que nós vimos lá no primeiro exemplo, certo? Então nós vamos ter que calcular a integral aqui de b sobre a vezes raiz de a ao quadrado menos x ao quadrado dx. Então lá da tabela ou do exemplo, nós vamos utilizar a igualdade x igual a seno de θ, de onde dx vai ser igual a cosseno de θ dθ. Então vamos fazer agora a substituição. Então essa área total aqui vai ser igual a 4 vezes o intervalo de integração aqui, ó. Então, substituindo 0 aqui no lugar de x, eu vou ficar com 0 igual a seno de θ.
Então, considerando o seno de θ é uma função injetiva para θ entre menos π² e π², esse seno aqui ele vai ser 0 para θ igual a 0. 0 vezes A, 0. Então, o início do meu intervalo aqui continua sendo 0. Substituindo A agora, nós vamos ficar com A igual a A seno de θ. Disso aqui nós ficamos com 1 igual a seno de θ. Isso aqui acontece quando θ é igual a π², né? Seno de π² vai ser 1. Então, o final do meu intervalo aqui vai ser π². Esse intervalo aqui, ele é até fácil de observar olhando aqui a área da sua região, né? Se você tivesse aqui o seu ângulo variando de 0 a π². Nós devemos fazer a substituição do intervalo de acordo com a substituição que nós fizemos aqui. E lembrando em que intervalo essa função ela é injetiva, certo? Então, aqui nós vamos ficar com B sobre A vezes raiz de A ao quadrado menos A vezes seno de θ ao quadrado. Nós já desenvolvemos isso aqui e vimos que isso aqui é igual a A cosseno de θ, certo? Não vou fazer novamente porque nós já fizemos lá no início do primeiro exemplo. Vezes dx aqui, que é A cosseno de θ de θ. Então, ó, simplificando esse A aqui com esse daqui, eu fico com um B e fico com esse A daqui, que são constantes, e eu vou colocar para fora. Então, eu vou ficar com 4 vezes B vezes A, integral de 0 a π² de cosseno vezes cosseno, cosseno ao quadrado de θ de θ. Agora, eu vou pegar esse termo aqui, cosseno ao quadrado de θ, e substituir pela identidade trigonométrica 1 mais cosseno de 2θ sobre 2. Vamos continuar aqui embaixo. Eu tenho que a área total vai ser igual. Então, pegando já esse meio aqui que é constante, simplificando com esse 4, eu vou ficar com 2b vezes A, integral de 0 a π² de 1 mais cosseno de 2θ de θ. Então, eu vou ficar com 2b vezes A. Fazendo a primitiva aqui, eu fico com θ mais seno de 2θ sobre 2 de 0 a π². Então, isso aqui é igual a 2b vezes A. Substituindo π² aqui, eu vou ficar com esse θ aqui, π². Seno de 2π², eu vou ficar com seno de π, que é 0, então vai zerar isso aqui. Substituindo 0, eu vou zerar aqui o θ, e aqui eu vou ficar com seno de 0, que também é 0. Então, simplificando esse 2 com esse 2 aqui, igual a π vezes b vezes A. Então, essa é a fórmula da área de qualquer elipse, né, onde A aqui é o semi-eixo maior, e B aqui é o semi-eixo menor. Observe que no caso particular em que nós temos uma circunferência, A igual a B, que vai ser o raio da circunferência, então eu vou ter aqui raio vezes raio, e eu vou ficar com π vezes o raio ao quadrado. Então esse foi aí o primeiro exemplo que nós utilizamos a substituição trigonométrica. Vamos ao segundo exemplo, onde nós devemos integrar 1 sobre x ao quadrado vezes raiz de x ao quadrado mais 4. No caso em que os dois termos são positivos, o termo do x e o termo do a aqui, no caso esse a aqui vai ser 2, né? 2 ao quadrado, 4. A substituição que nós fazemos é x igual a a vezes tangente de θ, que no caso vai ser 2 tangente de θ, né? O meu a é 2. E a identidade trigonométrica que nós iremos utilizar é 1 mais tangente ao quadrado de θ, que é igual a secante ao quadrado de θ. Então, nesse caso aqui, dx vai ser igual a 2 vezes secante ao quadrado de θ, né? Visto que a derivada da tangente é a secante ao quadrado. Então, como nós ainda não fizemos um exemplo com essa substituição, vamos ver como é que fica a raiz de x ao quadrado mais 4. Então, substituindo o x ao quadrado aqui, que é 2 vezes tangente de θ, nós ficamos com 4 tangente ao quadrado de θ mais o 4 daqui.
Colocando 4 em evidência, nós ficamos com 4 vezes tangente ao quadrado de θ mais 1. E agora, utilizando a identidade trigonométrica, isso aqui é secante ao quadrado de θ. Eu já vou escrever esse 4 aqui com uma potência de 2, 2 elevado a 2, vezes secante ao quadrado de θ. Então, nós temos aqui um produto onde ambos os termos estão elevados ao quadrado, então tirando a raiz, nós ficamos com 2 vezes secante de θ. Então vamos fazer essa substituição aqui na integral, nós vamos ficar com a integral de x ao quadrado vai ser 2 vezes tangente de θ, tudo ao quadrado, eu vou ficar com 4 tangente ao quadrado de θ, vezes essa raiz aqui, que fazendo a substituição ficou 2 vezes secante de θ. O dx ficou igual a 2 vezes secante ao quadrado de θ de θ. Então eu já posso simplificar esse 2 com esse 2 daqui. Eu vou ficar com 1/4 aqui que é constante, já vou colocar aqui fora. Integral de uma secante daqui eu vou simplificar com essa, então eu vou ficar aqui em cima só com uma secante. E aqui eu vou ficar com tangente ao quadrado de θ. De θ. Para continuar resolvendo essa integral aqui, vamos simplificar esse termo. Secante de θ é a mesma coisa que 1 sobre cosseno de θ. Tangente ao quadrado de θ, isso é igual ao seno ao quadrado de θ sobre cosseno ao quadrado de θ. Então aqui nós temos uma divisão de frações, então a fração de baixo aqui eu vou passar invertendo e multiplicando pela de cima. Então eu vou ficar com 1 sobre cosseno de θ vezes cosseno ao quadrado de θ sobre seno ao quadrado de θ. Então simplificando esse cosseno com um cosseno daqui, a gente fica com cosseno de θ sobre seno ao quadrado de θ. Então aqui nós ficamos com cosseno de θ sobre seno ao quadrado de θ de θ. Para resolver essa integral aqui, eu irei fazer outra substituição, só que agora não é a contrária, é a direta. Eu irei fazer u igual a seno de θ, onde du é igual a cosseno de θ de θ. A derivada do seno é o cosseno. Então isso aqui vai ser igual a 1/4 vezes a integral de esse cosseno de θ de θ aqui, já vai ser o meu du. Então eu vou ficar com 1 sobre seno ao quadrado de θ, que é u. Eu vou ficar com 1 sobre u ao quadrado. Du. Continuando aqui, nós ficamos com 1/4 vezes essa primitiva aqui. Isso é a mesma coisa que u elevado a menos 2, cuja primitiva é menos u elevado a menos 1. Então isso fica igual a menos 1 sobre u, mais uma constante de integração. Se essa integral fosse definida, nós poderíamos seguir 2 caminhos aqui, que era modificar o intervalo aqui de acordo com a substituição e continuar aqui com essa variável u. Ou nós podemos desfazer a substituição e ficar com 1/4 vezes menos 1 sobre seno de θ mais uma constante de integração. Observem aqui o seguinte, na substituição contrária que nós fizemos aqui, caso essa integral fosse definida, nós deveríamos mudar aqui o intervalo de integração de acordo com a fórmula da substituição aqui, colocando os extremos do intervalo do x e encontrando o valor de θ para produzir esse x aqui. Lembrando que nós só podemos ter um valor de θ, por isso que essa função ela deve ser injetiva. Já no caso dessa mudança direta aqui, nós temos 2 caminhos a seguir quando nós resolvemos a integral. Se nós modificamos o intervalo de acordo com a substituição, nós seguimos direto com a variável u aqui, fazendo a substituição, encontrando o valor da integral. Ou nós podemos desfazer a substituição aqui e utilizar o intervalo original. Observe que na substituição contrária ficou praticamente impossível desfazer a substituição aqui. Então nós vamos sempre considerar a fórmula da mudança aqui para modificar o intervalo de integração.
Com esse exemplo eu encerro essa aula. Agradeço a todos vocês pela paciência. Qualquer dúvida vocês podem deixar aqui no canal, mandar e-mail ou aguardar nossa aula presencial assíncrona. Muito obrigado.